Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! É hora de abrir o coração para receber palavras positivas e experimentar a paz transmitida pelo programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Hoje você vai assistir ao relato da Alice Costa Gomes de Oliveira, que conseguiu se reconciliar e perdoar a cunhada após praticar uma prática da Seitonoi. Não existia mais nenhum ressentimento entre nós e que nós havíamos nos perdoado. E depois o preletor Edilson de Souza Mendes fala sobre o tema, o ser humano na condição de receptor de vibrações mentais. A nossa vida, ela se dirige, os fatos, né, que acontecem exatamente pelas vibrações que nós estamos emitindo a todo momento. Então, portanto, se até então você vivia reclamando, então você vai agora passar a agradecer. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Alice Costa Gomes de Oliveira havia brigado com sua cunhada e não conseguia se livrar do ressentimento. Mas um dia ela participou da prática de purificação da mente da Seitonoi e olha só que interessante, gente. Ela conseguiu finalmente perdoá-la. Confira agora no quadro Sou Feliz. Durante muitos anos da minha vida, eu tive muita dificuldade para perdoar uma pessoa, uma cunhada minha. Porque durante o período de noivado dela com o meu irmão, nós começamos muito bem. Mas não sei porquê, não sei explicar como, nós começamos a nos desentender e chegamos até a ter agressões físicas. E ela chegou a me bater na minha casa. Claro que eu também revidei, mas eu não lembrava dessa parte, eu só lembrava da parte que eu apanhei. Não suportava mais a presença dessa pessoa. Me afastei do meu irmão, afastei da minha família, porque eu achava que todo mundo acabava dando razão a ela e não a mim, e eu queria toda a razão. E com isso foi crescendo aquele sentimento de mágoa, de ódio, e tudo que eu fazia com desagrado, eu fazia com sentimento de ódio e de mágoa. Até que um dia eu, durante a prática de purificação da mente, que não existia ressentimento, ou melhor, motivos de ressentimento entre nós. Então eu descobri que não havia o que perdoar. Por quê? Ela não me fez nada e nem eu a ela. E que nós somos pessoas perfeitas, maravilhosas. E a partir desse dia em diante, eu vi que não existia mais nenhum ressentimento entre nós e que nós havíamos nos perdoado. Então eu agradeço a Deus, agradeço ao mestre Masaharu Taniguchi, que fundou essa filosofia maravilhosa, onde o homem é filho de Deus, e também a prática da purificação da mente, que é a prática que me ajudou a perdoar. Muito obrigado.
Estamos o tempo todo conectados com uma rede invisível de vibrações. O tipo de pensamento que temos, pela lei da semelhança, capta ondas mentais de igual vibração. Vamos entender agora o ser humano na condição de receptor de vibrações mentais com o preletor Edilson de Souza Mendes. Olá, vocês que nos acompanham através desta emissora, o programa da Seiichi Onoye, o modo feliz de viver. Muito obrigado, você que nos tem ligado, vocês que têm enviado a sua indagação e também aquelas pessoas que ligam apenas para contar que descobriram agora um modo feliz de viver ao entrar em contato com os ensinamentos da Seiichi Onoye. Para nós, isso realmente é motivo de muito orgulho e alegria saberem que quando vocês assistiram o programa da Seiichi Onoye, quando começaram a vivenciar o programa da Seiichi Onoye no seu dia a dia, o seu lar se transformou. Isso para nós, realmente, nós sentimos muita gratidão por isso. Muito obrigado. Quero também mandar um grande abraço a todos os nossos amigos por esse Brasilzão maravilhoso afora, em especial a duas regionais lá do Paraná, que são as regionais Venceslau Braz e a regional de Paranavaí, onde nós temos feito um trabalho específico nessas duas regiões e temos recebido muito carinho do pessoal. Um grande abraço a Dona Maria do Carmo, lá de Paranavaí, um grande abraço a Maria do Rosário, lá, que mora em Venceslau Braz, enfim, toda a liderança que tem trabalhado e levado os ensinamentos da Seiichi Onoye aos grandes lares nessa região. Muito obrigado. Então, hoje nós vamos utilizar esse livro, Você Pode Curar a Si Mesmo, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, e o capítulo 3, onde vem dizendo o ser humano na condição de receptor de vibrações mentais. Esse é um tema muito importante, esse é um tema bastante interessante, porque a nossa vida, ela se dirige, os fatos, né, que acontecem exatamente pelas vibrações que nós estamos emitindo a todo momento. Então, portanto, se até então você vivia reclamando, então você vai agora passar a agradecer, tá? Porque essa mente, onde é a mudança, né, da reclamação para o agradecer, então começa a acontecer fatos, né, positivos, né, na nossa vida. Então, o professor Masaharu Taniguchi, ele explica no capítulo o significado do termo sugestão. A sugestão é algo que está ocorrendo a todo momento em nossas vidas, seja por meio dos jornais, seja por meio da televisão, seja por meio de rádio, ou seja, as pessoas que estão ao nosso lado também estão sempre nos sugestionando. De que forma? Por exemplo, se você encontra uma pessoa e aquela pessoa está com uma roupa em que você acaba gostando daquela roupa, você é sugestionado a comprar aquela roupa que ela está utilizando. Então, ou seja, a todo momento nós estamos sendo sugestionados pelos fatos que têm acontecido. E assim mesmo, também, né, os comerciais de televisão, eles na verdade não é simplesmente para divulgar, mas para nos sugestionar a adquirir aquele tipo de produto. Tanto que existe um famoso refrigerante em que eles colocam vários comerciais, né, a todo instante. Para quê? Justamente para que fique gravado no inconsciente do telespectador e quando ele vai em algum bar ou restaurante, imediatamente ele já lembra daquele refrigerante e ele acaba pedindo para tomar aquele refrigerante. Por quê? Porque já foi sugestionada a mente dele. Então, o professor Masaharu Taniguchi, ele diz assim: alguém disse, sugestão é a apresentação de uma ideia à mente. Nesse sentido, podemos dizer que este mundo está repleto de sugestões. Se alguém inadvertidamente for atraído por propagandas de remédios veiculadas nos jornais e nas revistas, receberá a sugestão de que a doença existe. E nossa, e como está assim de gente
por aí, em que quando vê uma propaganda, né, de um remédio e que vem relacionado os sintomas daquele remédio na propaganda, ou seja, se a pessoa aparece uma manchinha no corpo do corpo dela, ela já pensa, ixi, estou com essa doença. Nossa, essa doença com certeza algo está acontecendo comigo. E ela acaba se sugestionando. Então essa sugestão, porque apenas apareceu uma pequena mancha no corpo dela, e isso vai se agravando e até que realmente aquela doença aparece. Mas na verdade, tudo começou pela sugestão de uma propaganda de um remédio que, de repente, a pessoa teve uma manchinha no corpo e ela já relacionou daquele comercial, né, acreditando que ela tenha alguma doença. Então, por isso, vamos mudar a partir de hoje. Tá? Vamos começar a nos sugestionar de coisas boas. Por exemplo, se você gostaria de adquirir, você queria mudar de carro. Então, como que você faz para que como que você deveria trabalhar a tua mente, a tua ideia, para que você possa conseguir aquele carro? Então, você já começa a visualizar, tá? Você dirigindo aquele veículo, você abençoando todas as pessoas que têm um veículo igual àquele. Também, por exemplo, se tem um jovem que gostaria de passar no vestibular para determinado curso, como que esse jovem visualiza ele já realizando esse curso, para ele conseguir entrar na faculdade e realizar aquele curso. Ele não vai simplesmente apenas ficar pensando, a pessoa não deve ficar pensando que ela deve ir lá, eu vou fazer agora a minha inscrição, e visualizando na inscrição no vestibular, ela visualizando fazer a prova. Não, ela tem que ir além. O jovem, ele já deve visualizar o nome dele na lista dos aprovados. Também, se você gostaria de fazer uma viagem maravilhosa, você não vai ficar pensando, imaginando você indo até a agência onde vende a passagem, você lá visualizando, comprando a passagem para aquela determinada empresa aérea e você chegando no local. Não, você já deve transmitir para o seu pensamento, o seu inconsciente, você já retornando dessa viagem. Então, o teu inconsciente, ele já vai absorver que aquilo já foi realizado. Então, só pelo fato de você já pensar naquele desejo, significa que ele já está realizado. E então, através da consciência e do inconsciente, você poderá realizar grandiosos desejos da tua vida. Então, continuando, o professor fala assim: a ideia de doença, assim suscitada na mente da pessoa, fixa no seu subconsciente como semente da doença. Como semente da doença. Muitas vezes eu corrigia a minha mãe, porque ela era assim. Quando ela ia ao médico, para exames rotineiros, né? A Seichonoye, embora ela venha nos ensinar que a doença realmente ela não existe, mas isso não significa que nós devemos ignorar a medicina. Nós não ignoramos a medicina, nós não ignoramos os médicos. Muito pelo contrário, nós acreditamos que os médicos, eles são a manifestação da vida de Deus. Mesmo porque, por que existem os remédios? Por que existe o médico? Justamente porque o estado natural do ser humano é viver saudável, não é viver doente. E então os hospitais, eles existem justamente porque é natural o ser humano viver saudável e não viver doente. Então, o efeito disso não se manifesta na hora, mas posteriormente, quando a pessoa sentir cansaço ou tensão nos músculos dos ombros, ou quando tiver tosse, ela logo associará isso aos sintomas dessa ou daquela doença enumerados na propaganda de remédios. E então, a minha mãe, se ela tossia, se ela ia medir a pressão, se ela já tossia, falava: meu doutor, por favor, verifica o meu pulmão aqui, porque deve estar acontecendo alguma coisa no meu pulmão. Então, isso vai sugestionando o inconsciente, né? E frequentemente acabava acontecendo algum outro tipo de doença manifestando justamente porque sugestionou. Às vezes a pessoa espirra, na hora que ela fala "atchim", o outro fala "saúde", aí o outro fala isso não, isso já é gripe. E então o inconsciente dela acabou sendo sugestionado. Agora, por que quando uma pessoa espirra e alguém fala "saúde"?
Justamente porque quando nós espirramos, o nosso cérebro, a nossa mente ela fica neutralizada, o cérebro fica neutralizado. Então, naquele momento do espirro, nós não conseguimos pensar em nada. Então, por isso, quando a gente espirra, ou seja, a mente está neutralizada, vem aquele pensamento de saúde. Por isso é natural dizer saúde. Então, grava no inconsciente saúde. Um amigo meu dizia, agora quando ele soube, né, dessa teoria, ele passou a mentalizar. Tá? Atim, dinheiro. Né? Atim, saúde. Né? Além da saúde, de chamar dinheiro, chamar coisas boas. Tá? Chamar coisas boas. Muitas vezes, quando a pessoa acorda, a senhora que está aí, sentada no teu sofá, assistindo esta palestra neste momento, o programa da Seiichi Onoye, quando acorda, e então ela já começa a pensar nos afazeres domésticos, ou quando vai para a empresa que tem que encontrar determinada pessoa, e então aquela mente, aquela vibração, ela já vai na frente esperando. E a pessoa acaba sendo sugestionada, tá, por esse pensamento, e os fatos acabam ocorrendo. Como nós falamos, né, você que está aí sentado no sofá, quando terminar o programa, se você quiser fazer uma pergunta, como fez aqui uma pessoa, as iniciais do nome dela é VDT. Essa pessoa ela tem 30 anos e ela pergunta: por que atraio pessoas com muitos problemas na vida? Terminei meus relacionamentos por conta de que iria enlouquecer, por serem pessoas muito problemáticas. E o que há de errado comigo? Minha amiga, tá? Ou meu amigo, não sei quem é essa pessoa, né? Porque é apenas os iniciais do nome. É você que nos respondeu. De repente, você que está nos assistindo está passando por esse mesmo problema. Então, se só aparece tranqueira na tua vida, na verdade, né, a vibração, né, que você carrega consigo está sendo vibração de tranqueira. Tá? Agora, existem muitos fatores, porque muitas vezes encontra uma pessoa problemática. Tá? Um exemplo também, mulheres, né, que atraem somente homens casados na vida dela. Né? Somente homens casados. Por quê? Então, mas não é possível. Eu busco a minha metade da alma, busco, mas só me aparece homem casado. Você já parou para analisar como é que é o seu relacionamento com o teu pai? Como é que foi o seu relacionamento, né, com seu pai na época da infância? Muitas vezes nós não sabemos o que passamos, né, durante os 9 meses que nós estávamos na barriga da mamãe. E por causa desse relacionamento, tá, dos nossos pais, muitas vezes nós carregamos no nosso inconsciente muita mágoa. A briga entre o casal durante a gravidez, tá, isso é muito perigoso. Na vida daquele bebê que está por nascer e um dia se tornará um jovem, ou uma jovem. Então ela vem trazendo isso no teu inconsciente. Então, por causa daquela mágoa do pai, e a mulher acaba sempre atraindo os homens casados na tua vida. Então daí somente os problemas. Agora, então, primeiro, para realmente se ter uma vida feliz, começa a trabalhar o seu pensamento. Na Seiichi Onoye nós temos diversas formas, sabe, de nós trabalharmos o nosso inconsciente, a nossa atitude mental. Eu vou ensinar você, tá, que nos escreveu, você que está nos assistindo, de repente está passando por um problema semelhante, tá? Gostaria que você fossem lá acessar o nosso site www.sni.org.br. Você poderá adquirir, tá, esse livro que está aparecendo no seu vídeo neste momento, que é uma sutra. O que é sutra? É livro sagrado. É uma palavra antiga, tá, antiga lá da Índia, que significa livro sagrado. Então, a sutra, em 30 capítulos, aqui vem orações curtas, que você pode todos os dias, são 30 dias, tá? Então um para cada dia. Onde você pode mentalizar, fazer várias vezes essa mentalização. E então eu gostaria de fazer com você, se você que nos escreveu, né, de repente está nos assistindo, então vamos começar a treinar. Você que está passando por um problema semelhante a essa pessoa, vamos treinar também neste momento, tá? Para que a sua mente ela começa
ter essas boas vibrações. Então, feche os olhos, você que nos assiste nesse momento. Não importa, sabe, se você está passando por esse problema ou não, semelhante. Não importa qual que é o problema que está acontecendo na tua casa, na tua vida, se é desemprego, se você é desarmonia familiar, é desarmonia com os filhos, não importa. Então, neste momento, feche os olhos, sente, relaxe, inspire o ar e então mentalize estas palavras. Conscientizo-me de que tenho o poder de controlar a situação e comandar o meu destino com meus pensamentos. Compreendo que, sendo bons os meus sentimentos, são bons os meus pensamentos. Sendo bons os meus pensamentos, são boas minhas palavras. E sendo boas minhas palavras, o mundo que habito torna-se um mundo ideal, repleto de bondade. Então, mentalize essas palavras, sinta toda a vibração, essas palavras preenchendo o seu lar. E com certeza, quando seus filhos voltarem para casa, quando o esposo voltar para casa, ou a esposa voltar para casa, vai sentir realmente essa vibração no seu lar. E com certeza o seu lar será realmente cada vez mais feliz. Então, continuando aqui no nosso livro, o professor ele diz assim: por desconhecerem a força concretizadora da sugestão, as pessoas não percebem quanto os textos dos anúncios de remédios, com descrições amedrontadoras dos sintomas dessa ou daquela doença, contribuem para incutir na mente delas a ideia de doença, causando-lhes enfraquecimento e o estado doentio. E então começa a assistir somente coisas boas, não se automedique achando que porque você teve determinado sintoma, você correu na farmácia e foi comprar aquele remédio. Não faça isso. Busque ajuda médica, não há problema, mas também antes apenas de buscar ajuda médica, porque realmente o médico ele cura o corpo, é necessário curar a alma, o espírito, ou seja, a tua mente, aquilo que você carrega o tempo todo, do seu pensamento. Então procure curar isso antes, até mesmo, sabe, quando aparece a propaganda na televisão do câncer de mama, as mulheres vão lá fazer o teste diante do espelho, vão fazer, apalpar com os dedos lá o seio. Então, mesmo antes de fazer esse teste, verifique como que está a tua atitude mental. Então, assim, dessa forma, com certeza você poderá realmente ter uma vida mais digna de filho de Deus, de filha de Deus. O professor ele diz assim também: a cada ano, milhares de pessoas adoecem e morrem em consequência de sugestões nocivas feitas por meio de palavras escritas ou faladas e publicadas sem qualquer restrição em nome da liberdade da expressão. Muitas pessoas acabaram sendo atingidas por aquela gripe famosa, tal da gripe suína, o H1N1, então, porque ficou na mente coletiva das pessoas, muitas vezes locais que não tinha nenhuma estatística de que aquela doença poderia ter atingido aquela localidade, mas uma pessoa morreu naquela localidade, justamente por causa da aflição mental. Então, a partir de hoje, bons pensamentos, boas palavras, boas ações, e dessa forma você realmente vai poder realmente receber boas vibrações e emitir boas vibrações e ter uma vida digna de filho de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Mande um e-mail para tv@sni.org.br com seus comentários, perguntas e pedidos de informações. Queremos criar oportunidades de lhe apresentar mais de perto tudo aquilo que passamos durante o programa Seitio Noye. E com certeza sempre levamos algo de positivo através do modo feliz de viver em harmonia com a natureza, não é verdade? E olha, para nos libertar de todas as inquietações que rodam a nossa mente, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado.